Tudo bem, Douglas? Beleza. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, vim de Brasília. E a primeira coisa que eu queria perguntar para você é que quando eu fiquei sabendo pela Dizascope School, da Dizascope School pelo Instagram, e eu vi a grade curricular, né, as matérias que iam ter. E, tipo, me surpreendeu muito, assim, fiquei muito espantado e admirado, assim, né? Então, a gente teve várias matérias ao longo desse ano, né? Evangelho profético, disciplinas espirituais, eclesiologia. Mas eu queria te perguntar, caso você precisasse escolher apenas uma matéria dessas Eita. inteira, para que nós nos aprofundássemos nela o ano inteiro, só tivesse essa matéria para se aprofundar o ano inteiro, qual você escolheria e por quê? Cara, eu vou dar uma resposta que talvez nem foi em uma matéria. Se eu falar assim, cara, você precisa aprofundar em uma coisa, é porque assim, ó, eu vou partir do pressuposto, todo mundo que veio para a escola teve um encontro com Cristo e que tá vivendo ali a partir do Evangelho, tá? Então, é logicamente que se fosse escolher uma matéria para a vida da pessoa, seria o Evangelho, porque é ali que ela vai ser convertida e salva, né? Tá, mas eu vou partir do pressuposto, não, ele chegou aqui salvo, né? Então, qual seria uma parada para mim que vocês desenvolveram e aprenderam e estão aprendendo, que eu diria como a matéria? Relacionamento de aliança. Relacionamento de aliança. Entendeu? Tem uma coisa que me chocou muito, tava num Zoom ouvindo o Asher, que é o autor do Relacionamento de Aliança. E ele falou um negócio no meio que eu fiquei assim, cara, se a gente for mais fundo nisso, essa parada muda muita coisa. Ele disse o seguinte, que fé, a palavra fé, porque você tem que entender que o Novo Testamento foi escrito em grego, então tá lá, a gente é salvo pela fé. Mas, quando Paulo falou aquilo, ele falou aquilo também em hebraico, muitas vezes. Então, pensar que os primeiros cristãos ali eram judeus que criam no Messias. Então, eles estavam o tempo inteiro falando em hebraico, tudo aquilo que a gente está lendo, se fosse no original em grego, né? E aí ele falou, então, é importante você olhar essas palavras no hebraico, né? E tem essa palavra, logicamente, lá, fé. E aí ele diz o seguinte, quando você vê essa palavra no hebraico, fé, ela também é fidelidade. Fazendo a referência a uma aliança. Então presta atenção, se a gente lesse dessa forma. E Abraão foi salvo pela fidelidade. E Abraão foi salvo porque fez uma aliança. Ah, Douglas, mas aí é o homem, é mérito. Não, porque quem nos pediu em casamento foi ele. Abraão estava em casa, provavelmente envolvido com paganismo lá de sua família, e aparece alguém com um pedido de casamento. Sai da sua terra, do meio de sua parentela e vem andar comigo. Então, não tem como se converter a não ser com uma revelação do Senhor na nossa vida. Mas a verdade é que é um convite para uma aliança. Fé tem a ver com fidelidade. Então, sai do campo do acreditar. Entendeu? Acredita em Deus, é salvo. É mais que isso. É mais que isso. E aí você vai ver que essa é uma revelação de quem Deus é. Nosso Deus é um Deus de aliança. Então, você tem uma coisa, cara, que muda a vida e muda o que vocês vão fazer daqui pra frente, é compreender. Nosso Deus é um Deus de aliança e Ele está nos chamando a ser pessoas de aliança. Esse é um dos principais ataques de Satanás a essa geração. Essa geração não sabe ser uma geração de aliança. Nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, se você começa a ver... o Brasil vai acompanhando muito os Estados Unidos e Europa, né? Então, se você começa a olhar a Europa e Estados Unidos, que é o nosso futuro, a galera não está mais comprando casa. O pessoal não está mais comprando carro. Por quê? Porque eu não quero nenhum compromisso. Eu quero estar aqui hoje e poder falar assim, acho que amanhã eu vou mudar de país. Que bom, me mudo. Eu não tenho carro, não tenho casa, tudo é alugado, tudo é líquido, tudo é passageiro, tudo pode ser desfeito a qualquer momento. E aí é o que a gente está vendo nos casamentos, nos relacionamentos e tal. Então, a grande pregação nossa é essa. Nós estamos sendo chamados a ser pessoas de aliança. Sim, sim, não, não.
Falei sim pra você é sim, falei não pra você é não. Pessoas da verdade e pessoas que batalham pela aliança, entendeu? Que lutam pela aliança, porque essa é a expressão de quem Deus é. E aí, isso... Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando a gente vai pra liderar, cara, isso é primordial. Se a gente for pessoas de aliança, nós vamos acertar na nossa liderança, porque a gente vai ter pessoas ao nosso redor, que a gente é aliançado com elas, e que elas vão nos parar se a gente estiver fazendo uma parada errada. Porque nós somos pessoas de aliança. Entendeu? Nós vamos cuidar dos outros, nós vamos amar as pessoas. Por quê? Porque nós somos pessoas de aliança, nós vamos abandonar elas. Então, para quem não sabe, eles estudaram, né, o relacionamento de aliança no DNA, né? Nos pequenos grupos foi uma dos temas das reuniões, era relacionamento de aliança. E aí vocês viram lá, desde aliança com a nação que o Senhor te plantou, a aliança de casamento, a aliança de emprego, a aliança na igreja, a aliança com os irmãos, entre amigos, sermos pessoas de aliança. Essa é a nossa grande pregação. A prática da nossa vida é essa, a aliança. Então, eu acredito que esse tema, cara, é fundamental. Talvez se você perguntasse há 10, 20 anos atrás, não seria esse tema. Por quê? Porque existia uma moral já, os nossos avós, vocês lembram? Que a avó falar assim, a coisa mais importante da sua vida é a sua palavra. Eu ia lá na vendinha lá e marcava o mês inteiro e chegava lá no final e pagava. Não tinha cartão, boleto, seu CPF, era a sua palavra. Então para eles era mais de boa. Talvez não ia ser essa pregação, mas para a nossa geração é essa pregação. Você quer ter uma vida fora do comum e da curva, cheia do Espírito Santo? Casa com alguém, fica casado até que a morte te separe, feliz e fiel. Ah, cara. Entendeu? Isso é contra a maré de tudo que tá acontecendo e é uma estaca, entendeu? Do reino de Deus. E uma aula que te marcou. Uma aula. Uma matéria, talvez. Bom, a Angie, ela sempre tira sarro da minha cara porque ela fala que eu tive uma nova conversão, né? Quando eu cheguei aqui, uma aula que me marcou muito foi de evangelho profético, não só com o Harold, mas com o Fábio Coelho também. E realmente, nesse processo das aulas de evangelho profético, Deus me deu uma nova revelação do evangelho como um todo, né? De um evangelho completo. E eu lembro que terminavam as aulas de evangelho profético e eu terminava chorando. Porque realmente era uma nova porção de Deus sendo derramada sobre a minha vida, como se Deus tivesse aberto um novo espaço no meu cérebro para entender o evangelho completo. E aí ela brinca, fala, não, amor, tá tranquilo. Você tá se convertendo mais um pouco, né? Você tá experimentando um pouco mais do evangelho de Deus, você tá se convertendo. E é engraçado porque eu nasci, entre aspas, né? Nasci na igreja, meus pais pastores e tal. Então, ter essas novas experiências num lugar diferente e entender que tem mais de Deus, né? Tem mais pra gente aprender, tem muito mais pra gente abrir o nosso coração e a nossa mente a respeito do evangelho. Foi uma experiência muito legal. Então, com certeza, o evangelho profético marcou a minha vida, assim, nesse ano. Muito bom. O que mais? Por favor. Na verdade, tem... Nome? Você já tinha falado? Não. Eu sou o Fabrício, sou de São Paulo mesmo, São Paulo. capital. Legal. E algo que tem me marcado é que tem sido um processo formativo que a gente tá desconstruindo muitas coisas, né? De como a gente chegou e construindo novas coisas, né? E algo que chamou muita atenção, acho que também pode contribuir para os ouvintes, né? Sobre... A gente vem de um contexto de estar servindo na igreja, né? E é uma linha muito tênue de fazer as coisas com Deus e fazer as coisas para Deus. Sim. Então, a gente desconstruiu muita ideia do fazer, que vai gerando um ativismo e fazer agora as coisas a partir do que Deus tem nos colocado no nosso coração, né? Então, tem até o livro que tem sido muito divulgado sobre a presença relacional de Deus. Então é algo que foi muito significativo nesse processo formativo, de desconstruir a proposta do ativismo, que destoa muito daquilo que nós estamos fazendo na realidade, e fazer agora a partir de um direcionamento de Deus. Então, muito significativo. Muito bom.